Se você estava no planeta Terra na última semana, você está sabendo que o Tucker Carlson, né? Que nome, ou nome ruim de pronunciar, hein? Americano, cara. Eu acho que ele é da Califórnia, com esse nome terrível. Tem que dobrar a língua 2 vezes para falar o nome do cara. Então, eu vou chamá-lo de entrevistador. Ele entrevistou o Putin. Cara, isso é assim, o que ele fez, olha, todos os parabéns do planeta pro Tucker Carlson por ter conseguido entrevistar o Putin. Então, o que ele fez? Claro, o cara foi um gênio. Já dei todos os parabéns do mundo para ele, né? Então, assim, 3 vivas ao Tucker Carlson. O cara é um monstro, jornalismo é isso aí. É assim que se faz jornalismo. Ele fez um esquema maravilhoso. Ele colou simplesmente com o Elon Musk e descolou uma entrevista com o Putin. Pô. Caraca, qual o cara mais importante do planeta para você ouvir a opinião dele? Putin. Hoje é o Putin. O cara foi lá e ouviu o Putin, né? E daí o Elon Musk abriu as portas do X, né? Da plataforma X ali para ele, né? Vai lá, faz a entrevista que nós garante aqui a propagação e tal. A gente sabe, é claro, você precisa ter esse tipo de apoio, porque o Ocidente inteiro, o século XXI, né? Desde o ano 2000, né? Desde a virada do milênio, o Ocidente inteiro trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, para impedir que o Putin seja ouvido. Mais especificamente, não é nem o Putin, é a Rússia. Então, a Rússia, ela é colocada dentro de uma redoma de informação, de comunicação. Você não sabe o que a Rússia pensa. Você vê que, inclusive, por isso a Rússia é engraçada para nós, né? Sempre que a gente fala de Rússia, já dá vontade de rir, porque você pensa o quê? Urso, vodka, né? Aquelas bonequinhas, os caras, né, saindo na porrada com urso, urso no meio da rua. Então, assim, é só coisa engraçada. É tipo você pensar em Brasil, né? Macaco, surucucu, sei lá, você pensa em coisa maluca, assim. E isso é uma prova de que nós não sabemos o que é a Rússia. Então, a Rússia, ela conseguiu furar o bloqueio de comunicação no Ocidente por meio da arte. Então, Tchaikovsky, Prokofiev, a gente conhece, né, a produção musical, os balés russos, a própria pintura russa, com todos os pintores incríveis da Rússia, do naturalismo, do realismo russo, e, principalmente, por meio dos escritores. Então, a Rússia tem um conjunto de escritores que furou qualquer bloqueio. Agora, esse bloqueio foi furado no século XIX. Tá? Então, ou seja, pode colocar 150 anos atrás, né? Finalzinho do século XIX, ali no tempo que a gente estava lendo Machado, essa de Queiroz, o Ocidente estava, assim, recebendo enxurrada de literatura russa. Gogol, Tolstói, Turgenev, o próprio Dostoiévski, que é o mais popular de todos, Pushkin, etc. Então, a gente, no Ocidente, tem uma leitura russa. A gente conhece, assim, um pouco de Rússia. Mas o que a gente conhece de Rússia é basicamente século XIX. E o século XIX traz para a gente o quê? Uma ideia justamente artística da Rússia. Portanto, uma ideia sobre a arte russa, né? A alma russa. Mas a gente não sabe o que se passa na Rússia desde os bolcheviques, os mencheviques, desde a Revolução, no início do 20, né? 1910, 1920 ali. Dali para cá, a gente não sabe o que acontece na Rússia. Porque tudo que a gente sabe da Rússia, a gente sabe por meio dos Estados Unidos. Então, quando você sabe alguma coisa da Rússia, você sabe porque um americano te contou. Hollywood, jornalismo americano. Essas são as fontes de notícia que a gente tem da Rússia. Então, a gente está, assim, arredondando, né? Se você pegar ali a Revolução Russa, 1920, vamos jogar por 20. De 1920, a gente está em 2020. Então, você tem, assim, há 100 anos, a gente está com um hiato. Olha o tamanho do hiato, um hiato de um século. Há 100 anos, a gente está num hiato de informação da Rússia. E o que foi o mundo nesses últimos 100 anos? Poxa, a gente tem 3 gerações. A gente tem você, seu pai, seus avós, né? Sua avó, muito provavelmente, nasceu depois disso, né? Então, você tem 3, 4 gerações que não sabem o que acontece na Rússia, não sabem o que a Rússia pensa.
imagina que coisa louca, assim, 4 gerações. O seu avô não tinha noção do que acontecia na Rússia. Nem o seu pai e nem você. Mas é claro, o tempo lá não para, assim como não para para nós. Então as coisas estão acontecendo. A Rússia está se desenvolvendo, ainda que a gente não saiba. Mas, não obstante, nós recebemos informação dia e noite acerca da Rússia, por parte dos inimigos da Rússia. Então, o que o Tucker Carlson fez? Ele foi até a Rússia e pegou o microfone e deu para o Putin e falou assim, fala aí. Porque a entrevista do Tucker Carlson foi justamente isso. Né? Fala aí. Então, é claro que ele, como entrevistador, ele fez perguntas. Mas a entrevista foi curiosa. Ele foi para lá e foi fazer uma entrevista. E ele fez a entrevista. Só que quando ele fez a entrevista ela não foi do jeito que ele imaginou. Tá? Vou colocar uma aspas aqui para eu, daqui a pouco, coloca um asterisco aqui, eu já abro uma nota de rodapé para mim, que eu já vou fazer a nota de rodapé aqui. Então, a entrevista não saiu como ele imaginou, asterisco. Então, assim que ele foi divulgar a entrevista, antes da entrevista, ele divulgou um vídeo antes. Então, ele fez um videozinho de 1 minuto explicando a entrevista. E depois colocou a entrevista. E por que ele fez essa explicação? Porque ele disse assim, então, a entrevista começa com um vídeo, tá? O Tucker Carlson ali à frente do Kremlin, né? O Kremlin ao fundo. E ele está explicando, olha, pessoal, vocês vão assistir agora a entrevista que eu fiz com o Vladimir Putin, mas eu quero fazer um adendo aqui, uma observação, que a entrevista ela não foi muito bem como a gente imaginou, porque quando começou a entrevista, eu fiz uma pergunta para o Putin acerca de Ucrânia. Né, que é, obviamente, seria assim, o tema da entrevista. E quando eu fiz essa pergunta para ele sobre por que ele está entrando na Ucrânia, por que ele quer a Ucrânia e tal, ele voltou no século IX. E ele começou a me contar a história da Rússia, em geral, desde o século IX. Então, quando ele começou a me contar a história da Rússia desde o século IX, ele ficou simplesmente 30 minutos falando. Ele falou por 30 minutos. Ele me contou a história. História cultural da Rússia. A história mesmo da Rússia. Então, quando você for assistir a entrevista, já fica sabendo que você vai ficar 30 minutos ouvindo aula de história, tá bom? Não desliga, não dê dislike, continue assistindo e tal. E daí começa a entrevista. Então, aqui, por que eu estou dizendo, por que eu pedi para você abrir um asterisco para mim? Deixa eu colocar aqui a nota de rodapé inicial da minha análise da entrevista do Putin. Em totum, a entrevista foi o maior benefício de propaganda que o Putin teve em toda a sua história. A Rússia nunca teve, nem com Yeltsin, a Rússia nunca teve uma propaganda tão grande como a entrevista que o Putin acaba de ceder para o Tucker Carlson. Essa entrevista foi publicada no próprio canal do entrevistador no YouTube. Até antes aqui da gente fazer a live, eu olhei, estava com quase 14 milhões de visualizações. Eu vi também que o próprio canal oficial ali do Kremlin, na Rússia, também divulgou. Estava com 10, 11 milhões quando eu vi. Então, vamos arredondar. 25 milhões de pessoas viram só nesses 2 canais. Porque, claro, que pessoas viram por outros meios também. E a entrevista foi maravilhosa para o Putin. Agora, veja só, quando a gente chama algo de propaganda no Brasil, tem assim um teor meio pejorativo, porque propaganda no Brasil, publicidade, propaganda no Brasil, tem assim um estigma de ser um sinônimo de mentira, né? Tudo aquilo que é anunciado é porque, na verdade, não é, porque se fosse, não precisava de anúncio. Mas não é isso que eu estou querendo dizer acerca do Tucker entrevistando o Putin. Foi propaganda? Foi. Mas talvez não tenha sido uma propaganda intencional. Então, de repente, você vai entrevistar o cara se sai super bem. Então, isso acaba sendo uma propaganda para ele. Não quer dizer que você estava fazendo, né, tramando isso. Então, não estou querendo dizer que o Tucker foi para a Rússia fazer propaganda pró-Putin. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que, no fim, o produto, a entrevista do Putin é uma propaganda para ele. E é uma propaganda que ele jamais conseguiria, ele não teria dinheiro para comprar uma propaganda daquela. Então, assim, é algo incrível, sensacional. E por que é sensacional? Justamente por isso, porque pela primeira vez, o público comum, vamos chamar assim, o que seria o público comum? O cara que não tem o interesse pessoal por Rússia, né? Tipo, se você não é nosso aluno na escola, né?
O cara que está na escola com a gente, ele está estudando o mês inteiro agora Rússia, por coincidência, né? Claro, eu não sabia que ia ter entrevista. Então, a gente está o mês inteiro estudando Rússia. Agora, se você não é um cara que tem um interesse assim, de estudar, de ir atrás, ler, né, ouvir as composições russas e tal, você, pela primeira vez, você vai ter acesso à mente russa. Então, você vai ouvir um russo falando. E quando você está ouvindo um russo falando, você está ouvindo alguém com uma mentalidade oriental, tá? Uma mentalidade asiática, né? Ainda que a mentalidade do Putin não seja uma mentalidade do leste asiático, né? A gente vai falar um pouco sobre isso aqui. O Putin, a todo momento, quando ele está falando de Rússia, ele está falando ali da Rússia ocidental. Ele está falando de São Petersburgo, Novgorod, Kiev, Moscou. Ele está falando disso aqui. Ele não está falando nem da Sibéria. Ele não está nem chegando na Sibéria, quanto mais no leste da Rússia, né? Então, o Putin ele fala como um governante de Moscou. Ou seja, é uma visão, não é uma visão asiática pura, né? Mas, enfim. Então, quando o entrevistador entrega o microfone para o Putin, ele se expressa. E ele entrega para você a visão de mundo, porque ele vai falar de história, ele entrega para você a visão de mundo que um russo tem. E, gente, isso para um ocidental é apaixonante. É apaixonante. Porque o Ocidente, como o próprio Putin vai descrever muito bem, o Ocidente é pragmático. E não tem nada mais idiota do que o pragmatismo. O Ocidente é materialista. O Putin não é materialista. O Oriente não é materialista. Então, para quem é materialista, quando você começa a ouvir alguém que não fala da matéria, mas fala do espírito, você se impressiona. Então, o Putin ele pode falar do que ele quiser, ele pode jogar uma partida de xadrez, ele pode contar para você a história do sorvete, do hambúrguer, ele pode contar o que ele quiser, você vai ficar maravilhado, porque você é um materialistazinho do Ocidente. Então, quando o Putin foi falando ao longo da entrevista, assim, ele quebrou o Tucker Carlson, porque o entrevistador simplesmente não conseguia, ele não conseguiu fazer perguntas incríveis. Então, a entrevista, por que eu digo assim? A entrevista não foi, nossa, Fernando, você acha que a entrevista foi incrível? Não, não foi. Não foi incrível, né? Eu não achei incrível, por quê? Coincidências da vida, eu amo a história da Rússia, a cultura da Rússia, tá? Até coloquei o livro aqui, a gente está com o livro Orlando Figes, né, que é a história cultural da Rússia. Eu já dei aula de toda a obra do Dostoiévski, completa todos os 23 volumes do Dostoiévski, Pushkin, Gogol, Tolstói. Então, assim, eu amo Rússia e leio sobre a Rússia há muito tempo. Então, para eu que conheço, né, não sou expert em Rússia, não, mas assim, eu que conheço bastante da cultura, da história da Rússia, assim, para mim não foi uma coisa incrível, porque eu já estou acostumado com essa visão espiritual oriental. Mas, cara, a entrevista está sendo transmitida no YouTube. Então você veja, por exemplo, se você viu os memes, se você viu as impressões que o pessoal que assistiu a entrevista colocou no Twitter, no Instagram, ou seja, nas redes sociais, assim que saiu a entrevista, qual era a primeira percepção que todo mundo tinha, Celino? Era assim, memes sobre o Putin contando a história da Rússia. Caraca, o cara faz uma pergunta, aí o Putin... Não, porque no século IX, quando os vikings vieram para Kiev... Então, sempre que o entrevistador fazia uma pergunta, o cara vinha contar uma história de 30 minutos, assim, de 10 séculos atrás. Por que as pessoas acharam isso tão engraçado? Eu não achei, mas eu sei porque é óbvio, né? Porque elas não estão acostumadas com isso. Elas estão acostumadas a estudar o quê? História brasileira. História brasileira é o quê? Não, porque, né, no modernismo brasileiro... Porra, modernismo foi um dia desse. Então, falando sobre a entrevista em si, eu não fiz anotações, então eu vou tentar lembrar aqui de cabeça as coisas que o Putin comentou lá. Obviamente, quando o entrevistador faz a primeira pergunta, o Putin não pode responder, não tem como responder a pergunta, porque não tem como um ocidental entrevistar um oriental. Por quê? Se você gosta de filosofia, se você estuda filosofia, você sabe que o principal da filosofia não é a resposta é a parte fácil. O problema filosófico é a pergunta. Então, quando você tem uma entrevista, o papel mais difícil não é do entrevistado, é do entrevistador.
papel mais difícil é entrevistar, porque o entrevistador, ele vai fazer as perguntas. Se a pergunta for ruim, é claro que a resposta vai ser ruim. Então, para um entrevistador ocidental, portanto, pragmático, portanto, cartesiano, portanto, materialista, fazer perguntas para um oriental é inviável, porque as perguntas são da matéria. E o cara que é oriental, ele não liga para a matéria. Então, quando o Tucker Carlson pergunta para o Putin, Putin, por que a guerra da Ucrânia? Qual é o seu interesse na Ucrânia? Por que você está invadindo a Ucrânia? Né? Aí o Putin olha para ele, né? O Putin fala, né? Peraí, a gente vai conversar aqui, é para eu te dar respostas de talk show ou é para eu te dar uma resposta séria? Então, o Putin já quebra as pernas do cara na entrada, antes da primeira resposta. Porque ele sabe que o Tucker era entrevistador do Tucker Carlson Show, lá do programa, que era um talk show que ele tinha, né, nos Estados Unidos. Então, o Putin sabe, eu estou diante de um americano que apresentava talk show. Putz, que tipo de resposta você quer? Você quer um meme ou você quer uma resposta de verdade? Aí o cara fala, não, eu quero uma resposta de verdade. Aí o Putin, então beleza. No século IX, aí ele volta para falar a história, porque, cara, não tem como assim invadir a Ucrânia? Porra, do que você tá falando, velho? Quem é que tá invadindo a Ucrânia, né? Então, essa pergunta é uma pergunta típica do cara que não sabe nem o que tá dizendo. O Putin invadiu a Ucrânia. Velho, não é isso que tá acontecendo. Então, para que você entenda, para que você possa reformular a sua pergunta ridícula e fazê-la da forma correta, eu vou te contar a história da Rússia. E daí ele começa a contar a história, que obviamente eu não vou contar aqui, que por coincidência foi a nossa aula de terça-feira passada na escola, e foi contar a história da Rússia. A gente contou a história da Rússia desde o século IX até chegar na Revolução de 17, né, 1917, e a gente parou, e o final vai ficar para a última aula do mês. Então, resumindo, para não encher para não levar meia hora aqui do seu tempo, como o Putin levou do Tucker Carlson. Resumindo de uma forma muito breve. A história da Rússia, ela começa no século IX, século VIII, IX, né? Mais oficialmente no século IX, com uma diversidade de povos. Então, você tem povos espalhados ao longo do próprio continente asiático e até do leste asiático, né? Povos da Mongólia, povos de terras árabes, e também de um próprio povo da região de Kiev, né? Que seria hoje ali a região da Ucrânia, e também, inclusive, de povos vikings, que saíram das regiões do norte da Europa, né, das terras nórdicas, e desceram para a Hungria, para a Geórgia, e subiram, entrando ali na região sudoeste da Rússia, que é a região da Ucrânia. Então, nessa composição de povos, você vai ter ali a formação, né, no século IX, de uma cultura, uma terra ucraniana. Ao longo do tempo, isso vai passando, a gente vai chegar, ao longo do tempo, você vai chegar no século XIII, XIV, XV, XVI, enfim. Você vai chegar num momento muito importante da história da Ucrânia, da história da Rússia, que é com a ascensão de Pedro o Grande. Já vamos pular lá para o século XVII. Chega lá no Pedro o Grande. Quando a gente chega no Pedro o Grande vai subir da região de Moscou, vai até o extremo noroeste da Rússia, já chegando próximo da Noruega, e ele vai ver ali, perto do Mar Báltico, ele vai ver uma região, que é uma região que na época não tinha nada, mas que ele entende ser uma região muito promissora. Ele chega lá a cavalo, com o seu grupo de guerreiros, cavaleiros, ele chega nessa região e ele decide que ali ele vai construir o centro cultural da Rússia. Essa região é onde vai acabar sendo construída a cidade de São Petersburgo. Era um pântano ridículo aquela região, mas com a visão comercial de Pedro o Grande, ele viu que ali seria um ótimo ponto para que a Rússia tivesse um sistema de comunicação como no Império Romano, um sistema de comunicação de estradas, algo nesse sentido, que a Rússia pudesse ligar, que era o sonho da Idade Média, do fim da Idade Média, ligar as Índias ao Ocidente. Então, Pedro o Grande vê que ele tem uma oportunidade de ligar o Oriente com o Ocidente por meio daquele canal, com o norte da Europa, e aí ele decide, então, construir ali a cidade de São Petersburgo. Mas Pedro o Grande foi um ocidentalista russo, que é um cara
que, de certa forma, também como Putin não é um cara, como muitas pessoas acreditam, um cara que é um eslavófilo russo, que não quer contato com o Ocidente, mas quer se trancar dentro do Oriente, muito por conta do próprio duguinismo. Não vamos falar sobre isso. Então, o Putin, ele contando a história, ele mostra como a Rússia ela tem uma construção histórica, temporal, a qual faz com que a parte geográfica da Rússia seja algo de um valor que o povo ocidental não conhece. Então, o que o Putin está querendo mostrar, no final, resumindo a história, essa primeira pergunta, o Putin está querendo mostrar o seguinte: a Ucrânia, o que hoje os ocidentais olham para ver no jornal, Putin invadindo a Ucrânia, essa terra Ucrânia, na verdade, é um território que foi criado no último século e foi criado, e de repente essa criação territorial, após o fim da dissolução da União Soviética, essa criação desse território foi sacando do próprio território russo um povo, como se aquele povo não fosse russo, não tivesse cultura russa, mas fosse assim, uma cultura ucraniana. Então ali você tem um país chamado Ucrânia, como as pessoas hoje não sabem de nada, né? Fica assim, parecendo que você tem um país chamado Ucrânia, que ele estava sempre lá, e ali na Ucrânia vivem os ucranianos, e aí o Putin, ele olhou para o vizinho e falou, caraca, lá o nosso vizinho, país Ucrânia, vamos invadi-lo e tomar as suas terras? Então, essa ideia de Rússia invadindo a Ucrânia é uma ideia típica de um ocidental, e não é disso que se trata. Então, Putin, quando ele conta a história da Rússia, você compreende assim o que é Rússia, o que foi a relação da antiga, né, União Soviética, né, com os territórios que hoje são os territórios assim do leste europeu e também ali do fim do Oriente Médio, né, do leste do Oriente Médio, digamos assim. Então, o Putin vai falar da relação da Rússia com judeus, com muçulmanos, né, com islâmicos, com cristãos, e ele vai deixar muito claro que a Rússia tem um elemento que é a liga, né, que é aquilo que faz o que na literatura russa se chama de alma russa, que é a fé russa. Então, quando você fala de Rússia, né, qual é o elemento que liga espiritualmente, né? Ou seja, uma liga invisível dos russos, é a ortodoxia. Então, o cristianismo. A Rússia é ligada pela fé no Cristo. E a igreja na Rússia, desde a sua formação no século IX, né? Desde a sua formação, a Rússia ela nunca foi uma terra de composição de fé, né, religiosa ocidental, ou seja, romana, né, de um catolicismo romano ali no século IX. Não. A Rússia, quando ela recebe a fé cristã alguns séculos depois, né, dessa primeira formação no século IX, ela já recebe a fé cristã da própria Igreja Ortodoxa. Então, a Rússia é uma terra de mais de 1000 anos de fé ortodoxa. Então, essa explicação do Putin é uma explicação que, quando ele termina, o entrevistador fica assim, ele fala, caraca, vamos fazer outra entrevista então, né? Vamos começar de novo. Vamos fazer um outro... E por isso ele fez o disclaimer inicial. Por isso ele faz a explicação inicial. Então, vamos entender o seguinte. Quando o Putin faz a entrevista, quando o Putin concede a entrevista, ele concede a entrevista muito tranquilamente. Teve até um aspecto que eu achei curioso e que eu só observei isso por causa do Dostoiévski, inclusive. Porque o Dostoiévski, na sua obra, ele fala muito sobre a feição das pessoas, né? A face, os gestos que as pessoas têm. O Dostoiévski gosta muito disso, principalmente no livro O Idiota. E se você prestar atenção, quando o Putin começa a entrevista, ele está com a face muito corada. Eles fizeram ali uma maquiagem, né? Tanto no Tucker quanto no Putin, né? E por isso também é uma característica da propaganda. O Obama fazia muito isso. Deu assim uma maquiagem para deixar eles um pouquinho mais moreno, né? Isso é muito interessante para o público americano. Eles gostam muito disso. E no começo da entrevista, o Putin ele estava mais coradinho.
E no fim da entrevista, já nos últimos 30, 40 minutos, o Putin estava bem mais pálidozinho, mais clarinho. O que significa que ele se acalmou ao longo da entrevista, ao invés de se estressar ao longo da entrevista. Ele terminou a entrevista mais tranquilo e mais calmo do que começou. Então você vê, claro, né? Pô, KGB, o cara não é um idiota, né? Não é um idiota. E eles, né, não tem como você pressionar o Putin, né? Então, quando o Putin concede essa entrevista, ele está expressando para o Ocidente o que ele pensa. E quando você tem contato com o que o Oriente pensa, você se sente um idiota. Porque, no fundo, de certa forma, nós somos num aspecto de cosmovisão. A nossa cosmovisão ocidental é idiota. Então, sempre que você conversar com um oriental, você vai se achar um ridículo, porque, no fundo, nós somos mesmo ridículos. Então, das perguntas que o Carlson vai fazer, ele vai fazer perguntas, por exemplo, sobre relações da Rússia com os Estados Unidos. Então, nas relações da Rússia com os Estados Unidos, o Putin começa a falar sobre coisas que a gente não sabia, que a gente não tinha a informação, né? A gente não tinha o dado, e você vai trabalhando ali a hora que você vai recebendo a informação. Então, o Putin fala, por exemplo, que ele conversou por diversas vezes com os Estados Unidos e que ele conversou por diversas vezes com governantes americanos. Ele vai falar por algumas vezes, 2 ou 3 vezes, ele vai deixar claro, se não me engano, ele até usa essa expressão, que ele era alguém que ele tinha uma amizade, ele tinha uma aproximação, eu acho que é a palavra que ele usa, ele tinha uma aproximação muito boa com o Bush. Então, o Bush era um cara com quem o Putin conseguia conversar tranquilamente. E o Putin, ele deixa uma visão para o espectador da entrevista, que é uma visão do seguinte: essa oposição Estados Unidos-Rússia, ela nunca foi uma oposição criada pela Rússia, mas sim pelos Estados Unidos. E daí o entrevistador pergunta, poxa, mas os Estados Unidos, que é um aliado, talvez o maior aliado da China. Os Estados Unidos amam a China, né? Né? Os Estados Unidos amam a China. Por que os Estados Unidos não têm medo da China, né? Por que os Estados Unidos... Então, assim, você veja que não é uma briga com o Oriente, né? É uma briga com você, pô. Né? Americano não gosta de russo, né? Falando aqui no americano no sentido governamental, né? Não é uma treta com a China. Então, não é uma treta com a Rússia. Então, desculpa, é uma treta com a Rússia. Aí o Putin vai falar coisas muito interessantes. Ele vai falar o seguinte, olha, há 20 anos atrás, se você olhar os números da economia russa, você vai ver que a Rússia, ela fazia 80% da sua negociação, comércio internacional, a Rússia fazia em dólar. Então, 80% do comércio russo era feito em dólar. Agora, os Estados Unidos têm um sistema que é um sistema ridículo, que é, os Estados Unidos hoje está com a inflação, eu estou falando o que o Putin falou, tá, gente? Eu nem sei desses dados, estou só repetindo o que o Putin falou. O Putin disse, os Estados Unidos hoje têm uma inflação controlada, que para vocês é muito boa, que é uma inflação que vai estar aí na ordem de 3,4 ano. E como que essa inflação ela é tocada? Como que os Estados Unidos toca a inflação? O Fed americano toca a inflação nos Estados Unidos? Por meio de emissão de moeda. O que é algo muito estranho, porque os Estados Unidos têm a moeda mais forte, a moeda que controla a economia global, que é o dólar. Os Estados Unidos, mesmo estando estável economicamente, como sempre esteve, os Estados Unidos não param de emitir moeda. Então, a impressora nos Estados Unidos, ela está sempre ligada. E os Estados Unidos utiliza a impressão de moeda justamente para fazer controle inflacionário. Então, o que o Putin vai deixando claro é o seguinte, os Estados Unidos, eles criam um sistema de domínio global, que é o Império Norte-Americano, que é um domínio por meio de moeda, e se utilizando da ferramenta de emissão de moeda. Então, os Estados Unidos impõem um bloqueio econômico em todo o planeta, que os Estados Unidos ele tem um domínio, como se fosse os Estados Unidos tivesse a impressora do dinheiro do planeta. Os Estados Unidos ele domina a economia global. E ele usa isso para deter o desenvolvimento de certas nações, que, de acordo com o Putin, dentre as quais a mais prejudicada é a Rússia. Então, o Putin vai dizer o seguinte, olha, a Rússia tem o potencial de disputar primeiro, segundo lugar no mundo em desenvolvimento econômico. Mas por que a Rússia não faz isso? Por controle do próprio sistema econômico americano. Então, há 20 anos atrás, a Rússia tinha 80% do seu comércio sendo realizado com dólar. Hoje, a gente faz 35% em rublo.
e 35% em yuan. É yuan, né? A moeda da China. 35% em rublo e 35% em yuan, né? Ou seja, dá 70%, os outros 30% em outras moedas. Então, por que os Estados Unidos controlam tanto a Rússia? Por que os Estados Unidos têm tanto medo da Rússia? Aí ele vai dizer o seguinte, olha, se você olhar, por exemplo, né, por que a China é tão temida, né? Desculpa, ele não usa a palavra, ele ia falar medo, mas ele diz assim, não vou dizer medo, né? O Putin o cara é extremamente diplomático. O Putin não fala, o Putin não é boquirroto, hein? Porra, isso aí é o ponto pro Putin. Ponto pro Putin. A gente que é ocidental está muito acostumado com isso, né? Presidente boquirroto, né? Argentino, brasileiro, norte-americano, muito boquirroto. O Putin é um diplomata. O Putin é um diplomata. Ele não ofende ninguém, né? Sempre que ele vai falar de alguém, ele fala, olha, eu não posso te dizer o que a pessoa disse, não é correto eu como presidente da Rússia. Então, ele é um cara, né, super diplomático na comunicação. Então, ele vai falar o seguinte, olha, eu não vou dizer medo, mas por que o Ocidente respeita tanto a China? É meio óbvio. A Rússia tem 140 milhões de habitantes. A China tem mais de 1 bi. Então, o que a gente tem que pescar aqui? O que a gente tem que entender aqui? Gente, é porque nós estamos num tempo de paz, né? No aspecto macro a gente está em paz, né? No mundo. Comparado com o século XX, a gente está vivendo num Elísio, né? Mas guerra se faz com soldados. Então, quando você tem um país que tem 1 bilhão de soldados, assim, não dá para você tirar onda com os caras, né? Então, o Putin coloca esse elemento, que é o elemento do quantitativo do corpo militar, porque a gente está muito acostumado, aqui no Ocidente, de pensar assim, o poder militar por meio de artefatos, né? Quando você vê esses canais do YouTube, blogueiro que é especialista em guerra, né? Aí os caras falam sobre guerra, eles estão sempre falando, não, porque o país tal tem o avião F tanto, o país tal tem o míssil C não sei quanto. Então é sempre assim, as pessoas veem o perigo no objeto, né? Eles têm o objeto perigoso, armas matam. Mas, na verdade, guerra não se faz. A guerra não é feita pelo objeto, ela é feita pelo homem que utiliza o objeto. Então, quanto mais soldados um país tem, mais poderoso ele é. Você não pode desconsiderar um país que tem 1 bilhão de soldados. A Rússia tem 140 milhões de pessoas. Então, quando o Putin fala sobre a China e fala sobre a Rússia, ele vai mostrando que, repito, eu estou contando aqui o que a entrevista disse, não estou dizendo, não estou advogando. Ai, Fernando, você caiu na do Putin? Eu nem considero isso, né? Eu acredito que todos esses governantes, eles estão muito acima de mim. Mas não tem nem comparação. Esses caras, eles discutem num nível que eu não consigo nem alcançar. De repente, se eu ouvisse uma conversa do Xi Jinping com o Putin, né, mesmo que fosse traduzida em inglês, eu não ia entender. Então, não estou falando sobre isso. Estou repetindo o que o Putin disse, né? Estou colocando aqui a visão do Putin. Então, a visão do Putin é: os Estados Unidos controlam a economia russa. E esse controle que os Estados Unidos faz é um controle que condena a própria Rússia no ponto de desenvolvimento. Então, passando aqui, avançando. O Tucker, ele, com esse jeito americano, esse jeito ocidental, o que ele é obrigado a fazer? Ele tenta fazer perguntas capciosas. Mas, cara, você diante de um oriental, é difícil você fazer perguntas capciosas. Então, o Tucker pergunta, né, quem foi que explodiu lá esqueci o nome do duto lá, o Nord Stream. Quem foi que explodiu o Nord Stream? Olha que pergunta. Não dá vergonha de fazer uma pergunta dessa? Imagina se você está diante do presidente da Rússia. O que você perguntaria? Quem explodiu o Nord Stream? A pergunta é tão ridícula. É a clássica pergunta pragmática. Quem explodiu o Nord Stream? Cara, primeiro, você sabe o que significa o nome Nord Stream? Então, esses elementos não físicos, não materiais, os elementos da ideia, né, universais, o ocidental não consegue entender. Todas as perguntas são idiotas. Quem explodiu o Nord Stream? Quando ele faz essa pergunta, o Putin começa a rir e fala assim, você pessoalmente destruiu o Nord Stream, explodiu o Nord Stream.
Então, pergunta burra, resposta burra, né? Quem faz uma pergunta idiota recebe uma resposta idiota. Que diacho de pergunta idiota é essa? Quem explodiu o nosso filme? Foi você que explodiu. Aí o Tucker, né? Saídas americanas, sacadas americanas. Não, eu estava muito ocupado esse dia. Times money. Ai, meu Deus do céu. O ocidentil é intancável. O Putin vai falar sobre um outro ponto muito importante, que é o ponto que aqui é uma ultra red pill que o Putin manda, mas que é um ponto que, inclusive, impede com que esse tipo de entrevista seja divulgada. Você veja, a gente teve lá o vídeo da reunião ministerial do Bolsonaro, a gente fez uma análise aqui, né, na sexta-feira. Você viu a repercussão que a imprensa deu ao vídeo da reunião do Bolsonaro? A imprensa não consegue passar o vídeo e analisar a reunião. Porque eles não podem fazer isso, porque se eles analisarem a reunião, eles vão ter que ver que em alguns pontos o pessoal da reunião tinha razão. Então eles precisam ficar cortando tudo para poder colocar a narrativa deles para mostrar que aquela reunião é do diabo, ela é maligna. Então, a entrevista do Putin também não pode ser analisada no Ocidente. A grande imprensa não está noticiando a entrevista do Putin. Porque você imagina assim, se a CNN fosse lá e chamasse 3 especialistas lá, do William Wach, mais lá os amigos dele, para fazer uma análise da entrevista do Putin. Cara, eles não podem analisar a entrevista do Putin, porque tem muitas coisas ali que é óbvio que o Putin tem razão. Então, Putin, por exemplo, ele fala o seguinte, cara, vocês sabem que o Zelensky, ele é um boneco que foi colocado ali na frente da Ucrânia, e o Zelensky, ele é ele apoia, ele financia neonazis dentro da Ucrânia. Então, existe um exército neonazi dentro da Ucrânia. Quando o Zelensky foi para o Ocidente, foi para os Estados Unidos para discursar lá nos Estados Unidos, ou na União Europeia, se não me engano, quando ele foi lá discursar, ele levou um soldado nazista, velho caquético. E ele foi lá, no meio de todo mundo, ele foi aplaudido de pé, como herói de guerra. Então, esse é o cara que vocês estão auxiliando. Essa questão, né? Aí o Putin dá aula de história, né? Ele vai falar de Polônia, Lituânia, ele vai falar de Bielorrússia, de Ucrânia. Ele vai contar a história da Rússia dos últimos 100 anos aí, né? Desde da Revolução Russa até hoje. Então, essas aulas espantam muito e deixam a pessoa muito deslumbrada. O Tucker ficou babando ali, óbvio, né? E com motivos. Então, o Putin deixa claro também que estão acontecendo coisas na Ucrânia muito sujas. E existe uma guerra muito forte, que é uma guerra de informação. E aí o Tucker faz a pergunta para o Putin o seguinte, poxa, se você sabe de tudo isso, se você sabe que na Ucrânia tem tantos podres, que há tantos problemas graves assim, por que você não por que você não utiliza isso para um fim de propaganda? Por que você não usa isso como propaganda e fala para as pessoas para mostrar a verdade? Cara, a resposta do Putin é maravilhosa, né? Ele vai falar o seguinte, em propaganda é impossível disputar com os Estados Unidos. É muito caro. Cara, assim, é a verdade. Sabe, você quer que eu entre numa guerra de propaganda contra os Estados Unidos? É claro que eu vou perder, pô. Não tem como ganhar dos Estados Unidos. Vocês rodam a máquina. Propaganda é filho dos Estados Unidos. Vocês inventaram esse troço. E vocês gastam bilhões todos os anos com propaganda. Claro, todo show business. Pô, você vê aí Taylor Swift, Obama, Will Smith, Oscar, né? Se você... Tudo nos Estados Unidos, toda a mídia, arte, tudo nos Estados Unidos é propaganda. Como que eu vou entrar numa propaganda contra os Estados Unidos? Eu vou ter que... se eu pegar todo o dinheiro da Rússia, eu não consigo vencer os Estados Unidos na propaganda. Então, bicho, eu não vou nem entrar nessa briga. E isso é muito interessante para nós. Porque você vê que nós, né, pega assim, eu, brasileirinho médio, né, afegão médio aqui do Brasil, moro em Santos, né? Como que eu sei algo da Rússia? Eu sei algo por meio da propaganda americana, filme do Rambo.
Então é ridículo, né? Enfim. O Putin, então, vai falar. Vamos lá, última coisa. Deixa eu falar a última coisa aqui, para não ficar tentando lembrar de assuntos. Um ponto que, para mim, foi o ponto que eu mais gostei. O ponto que eu mais gostei foi quando o Tucker ali no final, ele faz uma pergunta para o Putin, que eu nem me lembro qual pergunta é, mas não importa a pergunta, o que importa é a resposta. Ele faz uma pergunta para o Putin, e o Putin fala assim, eu quero que você entenda uma coisa, Tucker. Vocês americanos, não que isso seja um problema para mim, cada um faz o que quer, mas vocês americanos, vocês são pragmáticos. Então, vocês no Ocidente, vocês se preocupam apenas com aquilo que é material, aquilo que é pragmático. Os russos são eternos, né? Com essa expressão, ele quis dizer que os americanos cuidam do temporal, né? Daquilo que está diante dele. O russo, ele não está preocupado com o que está diante dele, ele está preocupado com a eternidade daquilo, né? Então, é como que aqui a gente tem o box do Carpo, que a gente está sorteando, né? Nós, ocidentais, a gente se preocupa com o livro, né? Com o box. O russo, o oriental em geral, ele não se preocupa com o livro, ele se preocupa com a ideia do livro, né? Então você pode jogar o livro na fogueira e queimar o livro, não tem problema, a ideia está na minha cabeça, né? Lembrei até por que ele falou isso, né? Porque depois que o Putin fala do nazismo e do neonazismo, o Tucker Carlson faz uma pergunta assim muito idiota, né? Que ele fala assim, pô, mas por que você está preocupado com isso hoje? Você está no governo há mais de 20 anos. O Hitler já morreu faz 80 anos. E você fica falando de nazismo. Cara, aí o Putin, pô, ele fica até meio puto, né? Ele fala assim, cara. Aí ele dá essa resposta, né? Vocês são pragmáticos. E daí que o Hitler morreu há 80 anos? O problema não é o Hitler. Nunca foi. O problema é a ideia do Hitler. E as ideias não morrem. Então nós, russos, nós nos preocupamos com a eternidade. E não com a temporalidade. Né? E aí, é claro, também não vamos entrar nisso, mas só para citar, porque aí quem entende sabe do que eu estou falando. Ele está fazendo até uma crítica da ortodoxia, né, do cristianismo, do catolicismo ortodoxo com o catolicismo romano, né, que é a mesma crítica que o Dostoiévski faz no Grande Inquisidor, aquele capítulo, se não me engano, capítulo 5 do primeiro volume do Irmãos Karamazov. Então, o Putin, inclusive, cita o Dostoiévski. Ele fala, nós nos preocupamos com aquilo que é eterno. Inclusive o Dostoiévski, o Putin cita Dostoiévski. Porra, você já imaginou um negócio desse? A gente estava até conversando aqui, né? Você já imaginou, assim, um presidente do Brasil dando entrevista? Aí ele fala assim, não, ele te conta a história do Brasil, né? Desde o século XVI. Aí depois que ele conta a história do Brasil, ele fala assim, não, porque, como disse o José de Alencar, aí ele cita uma obra do José de Alencar. Você já imaginou um presidente do Brasil que tenha lido José de Alencar? Que coisa linda que seria. O Putin cita Dostoiévski. E ele fala, o Dostoiévski, na sua obra, e ele só citou Dostoiévski porque ele quis ser amigo, porque o Dostoiévski é o autor russo mais conhecido no Ocidente, mas ele poderia citar autores que falaram disso com talvez mais profundidade, como o próprio Pushkin. Mas ele cita o Dostoiévski falando, o Dostoiévski fala muito sobre isso, a alma russa. Você sabe o que é a alma russa? Então, a alma russa é isso. A Rússia, o russo, ele é ligado à Rússia não por elementos pragmáticos. Ele é ligado à Rússia pela mãe Rússia, ou seja, pela origem russa. Ele é ligado pela Rússia, ele é ligado à Rússia pela alma russa. Alma não é física, alma não é material, ou seja, não há nenhum elemento material que você possa destruir que destrua o vínculo do russo com a Rússia. O que é totalmente diferente de nós. Nós, no Ocidente, nós não somos ligados às nossas pátrias pelos aspectos imateriais, mas pelos materiais. Por que um cara sai do Brasil e vai para os Estados Unidos trabalhar? Porque ele quer dinheiro, pô. Então, no Ocidente, nós não ligamos para os aspectos imateriais, mas apenas para os aspectos materiais. Então, finalizando a entrevista do Putin, o que eu achei da entrevista do Putin? Eu achei que foi muito boa. Foi muito boa para todo mundo. Foi muito boa para o Ocidente, para a gente ter uma informação, dados acerca de como pensa um russo. Foi ótimo para a Rússia, obviamente. O Putin pôde falar, ele pôde deixar claro. O Putin foi muito esperto, óbvio, né? Ele falou, olha, essa mesa que está aqui atrás de nós, né, eles estavam num cenário com uma mesona atrás, né? Essa mesa aqui atrás, a Condoleezza Rice, né? Ela sentou aqui.
Então, o Bill Clinton, ele sentou comigo ali naquela outra sala ali, ó, e a gente conversou. E eu falei com eles, né, que nós queríamos conversar com os Estados Unidos. Isso há 20 anos, hein, gente? Né? Nos últimos 20 anos. Então, ele deixou claro o seguinte, nós sempre quisemos conversar com os Estados Unidos. E quando o Bill Clinton estava ali naquela mesa, e você vai voltar para os Estados Unidos, pergunta isso para ele. Quando o Bill Clinton estava ali naquela mesa, ele perguntou para mim, se você pudesse entrar para a OTAN, você entraria? Né? Aí o Putin falou, sim. Aí o Bill Clinton falou, você está falando sério? Aí, tô. Vamos conversar. E daí, no mesmo dia, o Bill Clinton pediu arrego. Aí o Putin conta a história. Né? Então, aí, depois, mais tarde, né? Estou falando isso porque ele não é mais presidente, você pode ir lá e perguntar para ele vai te falar. Né? Ele chegou para mim e falou, ó, eu conversei com o pessoal lá nos Estados Unidos, no mesmo dia, conversei com o pessoal, aí o pessoal falou que não dá não, é impossível e tal, não vai rolar. E depois, quando a Condoleezza Rice veio aqui, e a gente conversou de novo, não posso falar o que eles disseram, né? É confidencial, mas eles não deixam a gente entrar. Né? Então, os Estados Unidos é quem mantém a Rússia com esse estigma de russo malvadão. Ok. Então foi boa, foi muito boa. Foi incrível, eu não sei, né? Foi muito boa, mas, enfim, é outro universo, é outra realidade, não dá muito pra gente... É meio conversa de ET, sabe? É difícil. Vamos lá.